Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela era apenas a babá. Ele, um milionário viúvo que jurou nunca amar de novo. Mas quando o passado bate à porta com um segredo de sangue, nenhum dos dois sairá ileso. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse continuando. A manhã de março chegou à mansão Vasconcelos, carregada do perfume pesado das magnólias que floresciam nos jardins. Isadora Menezes desceu do táxi na entrada principal, segurando uma única mala de couro desgastado e uma bolsa de lona que carregava há anos. O motorista a olhou com curiosidade enquanto ela pagava a corrida, como se tentasse decifrar o que uma mulher como ela faria numa propriedade como aquela. A mansão se erguia diante dela como uma fortaleza de pedra e vidro, refletindo o céu azul do interior paulista, no espelho perfeito do lago que a rodeava. Era ainda mais imponente do que as fotografias do anúncio de emprego sugeriam. 3 andares de arquitetura clássica, com colunas que se perdiam na altura e janelas enormes que pareciam olhos fechados, protegidos por cortinas pesadas. Os jardins se estendiam em todas as direções, meticulosamente cuidados, mas vazios de vida. Não havia crianças brincando, não havia risos ecoando pelos caminhos de pedra. Apenas o silêncio solene de um lugar que esquecera como ser um lar. Dona Heloísa apareceu na porta principal antes mesmo que Isadora tocasse a campainha. Era uma mulher na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável, vestindo um uniforme azul marinho que parecia ter sido passado há poucos minutos. Seus olhos, pequenos e observadores, examinaram Isadora de cima a baixo com a eficiência de quem passou décadas avaliando pessoas. Senhorita Menezes, a voz era formal, mas não hostil. Pontual. Isso é bom. O senhor Henrico valoriza a pontualidade. Isadora sorriu, estendendo a mão. Bom dia, dona Heloísa. Obrigada pela oportunidade. A governanta apertou sua mão brevemente, um cumprimento protocolar. Venha, vou mostrar a casa e explicar suas funções. O senhor Pietro ainda está dormindo, mas acordará em breve para o café da manhã. Enquanto seguiam pelos corredores de mármore, Isadora absorvia cada detalhe. As paredes eram cobertas por papel de parede em tons creme e dourado, decoradas com pinturas que certamente custavam mais do que ela ganharia em anos de trabalho. Lustres de cristal pendiam do teto alto, alguns maiores que o quarto inteiro que ela dividia com a mãe no apartamento em Osasco. Mas havia algo perturbador naquela opulência. Uma frieza que ia além da temperatura do ar-condicionado. Era como se a própria riqueza tivesse sugado a alma do lugar. A família vive aqui há 3 gerações, explicava a dona Heloísa enquanto subiam uma escadaria de mogno. O senhor Henrico herdou tudo do pai, que construiu o império hoteleiro dos Vasconcelos. São 17 hotéis no Brasil e mais 5 na Argentina, uma responsabilidade enorme para um homem só. Isadora notou como a governanta evitava mencionar a esposa falecida. Era um assunto que pairava no ar como uma sombra, presente mas intocável. E o Pietro? Menino doce, mas carente. Precisa de atenção, de alguém que entenda a criança. As babás anteriores... Dona Heloísa fez uma pausa, escolhendo as palavras. Não duraram muito. O senhor Henrico é... exigente. Pararam diante de uma porta pintada de azul claro, adornada com adesivos de dinossauros e aviões. Dona Heloísa bateu levemente antes de entrar. O quarto era um mundo à parte. Paredes coloridas, prateleiras repletas de brinquedos, uma cama em formato de carro de corrida. E ali, sentado no chão cercado de blocos de montar, estava Pietro. O menino levantou os olhos quando as duas entraram. Tinha cabelos escuros como o pai, e olhos verdes que pareciam guardar mais tristeza do que qualquer criança de 6 anos deveria conhecer. Era bonito, com feições delicadas que lembravam tanto a masculinidade do pai quanto algo mais suave, talvez herdado da mãe. Pietro, esta é a Isadora. Ela vai cuidar de você a partir de hoje. O menino a observou em silêncio por alguns segundos, como se testasse se ela era real ou apenas mais uma tentativa dos adultos de preencher um vazio que eles mesmos não sabiam como curar. Então, com uma voz pequena mas clara, disse:
Você vai embora como as outras? A pergunta atingiu Isadora em cheio. Ela se agachou para ficar na altura dos olhos do menino, encontrando neles uma maturidade prematura que a comoveu. Não pretendo ir a lugar nenhum, Pietro, a não ser que você não goste de mim. E se eu gostar muito? Aí eu fico ainda mais. Foi a primeira vez que ela o viu sorrir. Um sorriso tímido, mas genuíno. A manhã se passou em apresentações e explicações de rotina. Pietro tomava café às 8, tinha aulas com uma professora particular das 9 ao meio-dia, almoçava sempre na varanda dos fundos e passava as tardes entre brincadeiras supervisionadas e atividades educativas. Dona Heloísa foi categórica sobre os limites. Isadora deveria se ater ao menino e às dependências destinadas aos funcionários. O escritório do senhor Henrico, o quarto principal e a biblioteca particular eram território restrito. E quando poderei conhecê-lo? Isadora perguntou, genuinamente curiosa para conhecer o pai de Pietro. O senhor Henrico viaja muito a trabalho. Quando está em casa, prefere não ser incomodado. Vocês se encontrarão naturalmente quando ele julgar apropriado. Havia algo na resposta de Dona Heloísa que soava mais como um aviso do que uma explicação. O primeiro encontro aconteceu naquela mesma tarde, de uma forma que Isadora jamais esqueceria. Pietro havia adormecido na biblioteca infantil após o almoço, exausto pelas brincadeiras do primeiro dia. Isadora o carregou no colo até o quarto, cobrindo-o com um cobertor leve. Ao descer para buscar um copo d'água na cozinha, perdeu-se pelos corredores. A mansão era um labirinto, e todos os cômodos pareciam iguais com suas portas de madeira escura e decoração impecável. Foi quando empurrou uma porta que acreditava dar para a despensa que se encontrou no lugar errado. Era um escritório suntuoso, com uma mesa de mogno que ocupava quase todo o centro do ambiente, estantes repletas de livros que iam do chão ao teto e uma parede inteira coberta por janelas que davam vista para o lago. E ali, de costas para a porta, estava um homem ao telefone. Não aceito desculpas, Maurício. Se o projeto não está pronto, trabalhe no fim de semana. Simples assim. A voz era grave, firme, carregada de uma autoridade que não admitia contestação. Isadora tentou sair silenciosamente, mas o salto baixo de sua sandália rangeu no assoalho de madeira. Henrico Vasconcelos se virou. O primeiro pensamento de Isadora foi que ele não parecia ter 42 anos. Cabelos negros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos escuros que pareciam capazes de atravessar qualquer barreira, ombros largos sob um terno azul marinho impecavelmente cortado. Mas era a expressão do rosto que mais a impressionou. Uma mistura de cansaço e dureza, como se carregasse o peso do mundo e tivesse desistido de dividi-lo com alguém. Eu ligo depois, disse ao telefone, sem tirar os olhos de Isadora. Desligou devagar, apoiou as mãos na mesa e a observou por alguns segundos que pareceram eternos. Você deve ser a nova babá. Isadora Menezes. Desculpe invadir seu escritório, eu me perdi e... Pietro está bem? A pergunta cortou sua explicação. Era direta, sem rodeios, mas carregada de uma preocupação genuína que contrastava com a frieza da voz. Está dormindo. Foi uma manhã movimentada para ele. Henrico assentiu, mas não relaxou a postura. Continuava estudando-a com olhos que pareciam querer decifrar algum mistério. Isadora se sentiu exposta, como se ele pudesse ler sua história inteira apenas olhando. Dona Heloísa explicou suas funções? Sim, senhor. E você entende que meu filho precisa de estabilidade? Que não pode se apegar a alguém que vai desaparecer em algumas semanas? A pergunta carregava uma acusação implícita, como se ele já tivesse decidido que ela era temporária. Isadora sentiu uma pontada de irritação. Não costumo desaparecer, senhor Vasconcelos, e não pretendo começar agora. Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso com a firmeza da resposta. Por um instante, algo mudou em sua expressão. A dureza deu lugar a algo que poderia ser curiosidade. Veremos. Isadora saiu do escritório com o coração batendo mais forte do que deveria. Havia algo naquele homem que a perturbava profundamente. Não era apenas o poder ou a riqueza. Ela conhecia pessoas poderosas no hospital onde trabalhara antes, médicos importantes que falavam com a mesma autoridade. Era outra coisa.
uma intensidade que parecia querer quebrar qualquer coisa frágil que se aproximasse dele. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina delicada. Isadora acordava às 6h30, tomava café na cozinha com Dona Heloísa e subia para acordar Pietro. O menino era uma descoberta diária. Inteligente, sensível, com uma imaginação rica que compensava a solidão dos dias. Eles criaram seus próprios rituais, histórias inventadas durante o café da manhã, caça ao tesouro pelos jardins depois das aulas, sessões de desenho no final da tarde. Pietro falava pouco sobre o pai. Quando o fazia, era sempre com admiração misturada a uma tristeza que ele próprio não sabia explicar. Papai trabalha muito, dizia, empilhando blocos de montar. Ele não quer que eu vá no escritório dele porque precisa pensar em coisas importantes. Que tipo de coisas? Dona Heloísa diz que são coisas de adulto, coisas tristes que criança não precisa saber. Isadora começou a perceber que Pietro vivia numa redoma de proteção que também era uma prisão. Era amado, isso era evidente, mas de uma forma distante, cautelosa, como se o próprio afeto fosse perigoso. Henrico aparecia e desaparecia como uma sombra. Às vezes ela o via pela janela, caminhando sozinho pelos jardins nas primeiras horas da manhã. Outras vezes ouvia sua voz no escritório, sempre ao telefone, sempre sério. Ele jantava sozinho no salão principal, enquanto Pietro comia com ela na cozinha. Viviam na mesma casa como estranhos que compartilhavam apenas um território. Até a noite em que Pietro teve um pesadelo. Isadora estava em seu quarto, uma suíte simples, mas confortável no segundo andar, quando ouviu os gritos. Correu pelo corredor e encontrou Pietro sentado na cama, chorando convulsivamente, chamando por alguém que não estava lá. Mamãe, não vai. Mamãe, volta. Ela o pegou no colo, balançando devagar, sussurrando palavras de conforto. Mas Pietro estava inconsolável, perdido num mundo de terror que ela não conseguia alcançar. Foi quando Henrico apareceu na porta. Estava de pijama, cabelos desarrumados, rosto marcado pela preocupação. Por um segundo, pareceu muito mais jovem, apenas um pai desesperado diante do sofrimento do filho. Ele está bem? A voz saiu rouca, como se ele também tivesse acordado em pânico. Pesadelo, Isadora explicou, ainda balançando Pietro. Acontece com frequência? Henrico entrou no quarto, aproximou-se da cama com hesitação. Estendeu a mão para tocar a testa do filho, mas parou a meio caminho, como se não soubesse se tinha o direito. Desde que Helena morreu. Ele tinha 1 ano e meio. Não deveria nem lembrar dela, mas trauma não segue lógica, Isadora disse suavemente. Ele sente a ausência, mesmo sem entender completamente. Pietro havia parado de chorar, mas ainda se agarrava a ela como se fosse a única coisa sólida no mundo. Você quer que o papai conte uma história? Ela sugeriu. Pietro levantou os olhos inchados de lágrimas e olhou para o pai. Por um momento, pai e filho se encararam, como se vissem um ao outro pela primeira vez em muito tempo. Você sabe contar história, papai? Henrico sentou-se na beirada da cama, movimentos cautelosos como os de alguém que aprende a lidar com algo frágil. Posso tentar. E ali, na penumbra do quarto de criança, Isadora assistiu a uma transformação. A voz autoritária de Henrico deu lugar a tons mais suaves, enquanto inventava a história de um pequeno príncipe que morava num castelo, à beira de um lago mágico. Pietro relaxou gradualmente, os olhos se fechando, enquanto o pai falava sobre dragões gentis e fadas que cuidavam de crianças perdidas. Quando Pietro finalmente adormeceu, Isadora e Henrico saíram do quarto em silêncio. No corredor, ele se virou para ela. Obrigado. Eu não sabia mais como consolá-lo. Era a primeira vez que sua voz carregava vulnerabilidade. Isadora sentiu algo se mover dentro do peito, uma compaixão que ia além do profissional. Talvez ele só precise sentir que você está presente, não fisicamente, mas disponível. Não é tão simples. Por que não? Henrico a observou ali no meio da madrugada, sem a armadura dos ternos caros e da postura formal, ele parecia quase humano. Porque tudo que toco acaba quebrado. As palavras saíram como uma confissão involuntária. Ele se afastou antes que ela pudesse responder,
desaparecendo na escuridão do corredor. Isadora voltou para seu quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou pensando naquela frase, na dor que havia por trás dela, na forma como Enrico carregava a culpa como uma segunda pele. Nos dias que se seguiram, algo mudou na dinâmica da casa. Enrico passou a aparecer mais durante as refeições de Pietro. Não falava muito, mas sua presença era constante. Ele observava as interações entre o filho e Isadora com uma intensidade que ela não conseguia decifrar. Uma tarde, enquanto Pietro brincava na piscina com sua nova boia de dinossauro, Enrico surgiu na área da piscina. Sentou-se numa das cadeiras de vime, observando o filho com atenção. Ele parece mais feliz, disse, quase para si mesmo. Isadora estava sentada na beirada da piscina, os pés dentro da água. Crianças são resilientes. Elas só precisam de segurança para florescer. E você? Do que precisa para florescer? A pergunta a pegou de surpresa. Ela se virou para olhá-lo e encontrou seus olhos fixos nela, com uma curiosidade que fez seu coração acelerar. Eu? Você parece alguém que já enfrentou muito na vida, mas continua inteira. Havia algo na forma como ele disse inteira que a fez corar, como se ele pudesse ver através das camadas que ela construíra para se proteger. Talvez porque aprendi que quebrar não é o fim do mundo. Às vezes, é só o começo de algo novo. Enrico ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo suas palavras. Quando falou novamente, sua voz era quase um sussurro. Minha esposa morreu porque eu não soube protegê-la. E agora tenho medo de não saber proteger ele. O senhor não pode controlar tudo, senhor Vasconcelos. Proteção, às vezes, significa deixar as pessoas viverem. Ele a olhou, como se ela tivesse dito algo revolucionário. Por um instante, as máscaras caíram completamente, e ela viu um homem assombrado por fantasmas que não conseguia enfrentar. Pietro saiu da piscina naquele momento, quebrando a tensão. Correu até o pai, molhando-o completamente enquanto contava sobre os peixes imaginários que havia encontrado no fundo da piscina. Enrico riu. Foi um som baixo, mas genuíno, e Isadora sentiu algo se contrair no peito. Quando ele ria, todo o peso que carregava parecia momentaneamente suspenso. Naquela noite, depois que Pietro foi dormir, Isadora encontrou um envelope debaixo da porta de seu quarto. Dentro, um bilhete escrito à mão em letra masculina e precisa. Obrigado por me lembrar de como é rir. Ela segurou o papel contra o peito, sentindo o coração disparar. Aquilo era perigoso, muito perigoso, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente viva. As semanas seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas inegável à mansão Vasconcelos. Era como se Isadora tivesse chegado carregando cores para uma casa que vivia em tons de cinza há anos demais. Pietro florescia sob seus cuidados, recuperando a espontaneidade que uma criança de 6 anos deveria ter. Suas risadas ecoavam pelos corredores, seus desenhos coloridos apareciam grudados na geladeira da cozinha, e pela primeira vez, desde que a mãe morrera, ele parecia genuinamente feliz. Enrico observava essa transformação com sentimentos contraditórios. Parte dele se sentia grato por ver o filho voltar a ser criança. Outra parte temia que aquela felicidade fosse temporária, que mais uma vez Pietro se apegasse a alguém destinado a partir. Mas havia uma terceira parte, uma que ele tentava ignorar, que observava Isadora com uma atenção que nada tinha a ver com Pietro. Ela possuía uma graça natural que dispensava artifícios. Usava vestidos simples em tons pastéis, sandálias baixas, cabelos quase sempre presos em rabos de cavalo desalinhados. Não usava maquiagem além de um batom discreto, não precisava. Havia uma luz interior que a tornava luminosa, mesmo nos dias nublados de outono que se aproximavam. Enrico se pegava observando a forma como ela inclinava a cabeça quando concentrada, como mordia o lábio inferior quando pensava, como seus olhos se iluminavam quando Pietro contava alguma história fantasiosa. O que mais o perturbava era perceber que ela também o observava. Eram olhares furtivos, quase imperceptíveis, mas ele havia desenvolvido uma sensibilidade aguçada para captar quando alguém estava prestando atenção nele. No mundo dos negócios, essa habilidade era questão de sobrevivência. Mas com Isadora,
era diferente. Não havia cálculo em seus olhares nem interesse financeiro. Havia algo mais puro, e por isso mesmo, mais perigoso. A manhã que mudaria o rumo de suas vidas discretas começou com Pietro acordando com febre. Nada grave, apenas um resfriado comum, mas suficiente para deixá-lo manhoso e carente. Isadora passou o dia cuidando dele, trocando compressas frias, preparando sopas leves, lendo histórias com vozes diferentes para cada personagem. Era uma quinta-feira chuvosa, e Enrico havia cancelado suas reuniões para trabalhar em casa. Por volta das 3 da tarde, Enrico desceu à cozinha em busca de café e encontrou Isadora preparando chá de camomila. Ela usava um vestido amarelo claro que realçava o tom dourado de sua pele, e havia algo maternal em seus gestos que o tocou profundamente. Como ele está? Melhor. A febre baixou há pouco. Ele está dormindo. Enrico serviu seu café e se apoiou no balcão de mármore, observando-a mexer o chá com cuidado. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como nomear. Você é muito boa com ele, disse finalmente. Pietro é uma criança especial, sensível, inteligente. Só estava precisando de atenção. E muito carente, Enrico acrescentou, uma pontada de culpa colorindo sua voz. Isadora o olhou diretamente pela primeira vez naquela conversa. Carente de presença, não de coisas. Senhor Vasconcelos, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele hesitou. Conversas pessoais não faziam parte de seu repertório há anos. Pode. Por que o senhor se afastou tanto dele após a morte da esposa? Não estou julgando, só tentando entender. A pergunta o pegou desprevenido. Ele esperava qualquer coisa menos aquela honestidade direta, aquela curiosidade genuína sobre seus sentimentos mais enterrados. Porque não queria que ele se tornasse como eu. Como assim? Enrico bebeu um gole do café ganhando tempo. Raramente falava sobre isso, nem mesmo consigo próprio. Helena morreu por minha causa, não diretamente, mas eu criei as circunstâncias que levaram àquela noite. Ela saiu de casa após uma discussão, dirigiu na chuva, o carro derrapou na estrada de curvas perto do lago. Se eu tivesse sido um marido melhor, um homem melhor, ela estaria viva. Isadora pousou a colher sobre o balcão e se aproximou um passo. E o senhor acha que se afastar de Pietro o protege de quê? Exatamente. De mim. Da minha incapacidade de amar sem destruir. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Enrico se arrependeu imediatamente de ter dito tanto, de ter se exposto dessa forma. Mas Isadora não demonstrou pena ou desconforto. Seus olhos revelaram apenas compreensão. Posso contar uma coisa sobre mim? Ele acenou curioso apesar da armadura que tentava reerguer. Minha mãe criou-me sozinha. Nunca conheci meu pai, ela nunca quis falar sobre ele. Cresci achando que ele nos havia abandonado, que éramos insuficientes para merecer seu amor. Levei anos para entender que talvez ela tivesse suas razões para o silêncio, que nem sempre as pessoas se afastam porque não amam. Às vezes, se afastam porque amam demais e não sabem como lidar com esse sentimento. Enrico a observou enquanto falava. Havia uma sabedoria em suas palavras que contrastava com a juventude de seus 27 anos. Pietro não precisa de perfeição, senhor Vasconcelos. Ele precisa de presença, de saber que, mesmo com todos os seus defeitos, o Senhor está ali para ele. E se eu não souber como, então aprende. Ninguém nasce sabendo ser pai, ou mãe, ou qualquer coisa que importe de verdade. Naquele momento, Pietro apareceu na cozinha, arrastando os pés, cabelos desarrumados pelo sono, ainda um pouco febril, mas claramente se sentindo melhor. Isa, minha barriga está fazendo barulho. Ela riu, pegando-o no colo com facilidade. Barriga que faz barulho é barriga que está ficando boa. Que tal uma sopinha? Com letrinhas? Com todas as letrinhas do alfabeto. Enrico observou a interação, sentindo algo se mover dentro do peito. Pietro estava completamente à vontade nos braços dela, confiante de que seria cuidado. Quando foi a última vez que seu filho o havia procurado assim, com essa certeza absoluta de ser amado? Papai, você quer sopa também? A pergunta de Pietro o surpreendeu. O menino raramente o incluía em suas atividades cotidianas.
Eu... Faz sopa para todo mundo, Isa. Papai também está com cara de quem precisa de sopa. Isadora riu, olhando para Henrico com divertimento. É verdade, o senhor tem cara de quem não almoçou direito. Eu não... Almoçou? Ele percebeu que realmente não havia almoçado. Aliás, mal havia tomado café da manhã. Quando se concentrava no trabalho, esquecia completamente das necessidades básicas do corpo. Então está decidido, Isadora anunciou colocando Pietro sentado no balcão. Sopa para todos. Henrico se viu numa situação inédita. Sentado à mesa da cozinha, tomando sopa de letrinhas, enquanto seu filho contava histórias intermináveis sobre os desenhos animados que havia assistido naquela manhã. Isadora mediava a conversa com naturalidade, fazendo perguntas que mantinham Pietro animado e incluindo Henrico nos assuntos sem forçar sua participação. Era estranho perceber como aquela cena doméstica simples o afetava. Não conseguia lembrar da última vez que havia se sentado para uma refeição sem pressa, sem pensar no próximo compromisso, na próxima decisão importante a ser tomada. Ali, na cozinha banhada pela luz suave da tarde, cercado pelo riso do filho e pela presença serena de Isadora, ele se permitiu simplesmente existir. Papai, você sabe fazer sopa? Pietro perguntou, mergulhando uma colher no prato. Não, nunca aprendi. Isa pode ensinar. Ela sabe fazer tudo, até pão. Henrico olhou para Isadora, que corou levemente. Aprendi com minha mãe. Ela dizia que cozinhar era uma forma de cuidar das pessoas. Sua mãe ainda está viva? A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrá-la. Imediatamente percebeu que havia tocado em terreno sensível pela forma como o rosto de Isadora se ensombreceu. Não. Ela morreu no ano passado. Câncer. Sinto muito. Obrigada. Pietro, com a sensibilidade típica das crianças para perceber mudanças de humor, mudou de assunto rapidamente, voltando a falar sobre seus dinossauros favoritos. Mas Henrico notou como Isadora ficou mais quieta, mais distante, como se a menção da mãe tivesse acordado uma dor ainda fresca. Depois da sopa, Pietro quis mostrar para o pai seus novos desenhos. Subiram para o quarto, onde o menino havia criado uma verdadeira galeria em uma das paredes. Desenhos coloridos de casas, árvores, animais e pessoas preenchiam o espaço. Este aqui é você, papai. Pietro apontou para uma figura alta vestida de preto. Este sou eu, e esta é a Isa. Henrico estudou o desenho. Havia algo revelador na forma como Pietro os havia representado. Ele próprio aparecia distante das outras figuras, em um canto do papel. Pietro estava no centro, segurando a mão da figura que representava Isadora. Por que você me desenhou longe de vocês? Pietro inclinou a cabeça, pensativo. Porque você está sempre longe. Mas talvez você pudesse ficar mais perto às vezes. A inocência da pergunta atingiu Henrico como um soco no estômago. Ele se ajoelhou na altura do filho, olhando diretamente em seus olhos verdes. Você gostaria que eu ficasse mais perto? Gostaria muito. Então vou tentar. Pietro sorriu e se jogou nos braços do pai. Um abraço espontâneo que Henrico recebeu com surpresa e emoção. Há quanto tempo não abraçava seu filho dessa forma? Há quanto tempo não permitia que aquele amor incondicional o alcançasse? Por cima da cabeça de Pietro, ele viu Isadora parada na porta do quarto, observando a cena com lágrimas nos olhos. Seus olhares se encontraram, e dessa vez nenhum dos dois desviou. Havia algo sendo comunicado naquele silêncio, algo que ia muito além das palavras. A partir daquele dia, Henrico começou a participar mais da rotina de Pietro. Não drasticamente. Ainda tinha uma empresa para dirigir, mas passou a tomar café da manhã com eles, a aparecer no meio da tarde para conversar sobre o que o filho havia aprendido, a ler histórias antes de dormir algumas vezes por semana. Isadora observava essas mudanças com satisfação, mas também com uma preocupação crescente. Estar perto de Henrico se tornava cada vez mais perigoso para seu equilíbrio emocional. Ela havia chegado ali como funcionária, mas se via envolvida na dinâmica familiar de uma forma que não conseguia mais controlar. Havia momentos em que os dedos deles se tocavam acidentalmente quando ambos estendiam a mão para alguma coisa.
Havia olhares que duravam alguns segundos além do necessário. Havia conversas que terminavam em silêncios carregados de significado. E havia uma tensão crescente que pairava entre eles como um campo elétrico antes de uma tempestade. O ponto de mudança chegou numa sexta-feira à noite. Pietro havia sido convidado para dormir na casa de um coleguinha da escola, algo raro que o deixou eufórico. Enrico havia cancelado um jantar de negócios para ficar em casa, alegando que precisava de uma noite tranquila. Isadora estava na biblioteca, organizando os livros infantis que Pietro deixara espalhados, quando Enrico apareceu com 2 taças de vinho. Pensei que você pudesse querer um pouco de companhia adulta, disse, oferecendo uma das taças. Ela hesitou. Aceitar significaria cruzar uma linha invisível que separava o profissional do pessoal. Mas algo no olhar dele, uma vulnerabilidade que ela raramente via, a fez pegar a taça. Obrigada. Eles se sentaram em poltronas opostas, mas próximas o suficiente para que ela pudesse sentir o perfume masculino dele. Uma mistura de colônia cara e algo mais pessoal que a fazia querer se aproximar. Como era ela? Isadora perguntou depois de alguns minutos de silêncio confortável. Helena, se não se importar em falar sobre ela. Enrico girou o vinho na taça, pensativo. Linda, inteligente. Vinha de uma família tradicional de São Paulo, conhecia todas as regras do mundo em que vivíamos. Era perfeita para o papel de esposa de empresário. Mas, ele a olhou, surpreso com a percepção. Mas era também frágil, muito sensível. O peso das expectativas, a pressão constante, os compromissos sociais, tudo isso a consumia por dentro. E eu, absorto nos negócios, não percebi o quanto ela estava sofrendo até ser tarde demais. Como ela morreu? Se você quiser contar. Enrico ficou em silêncio por tanto tempo que Isadora achou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Ela descobriu algo. Sobre mim, sobre a família. Algo que a abalou profundamente. Tivemos uma discussão terrível naquela noite. Ela disse que precisava sair, respirar, pensar. Eu deveria ter ido atrás dela, mas estava com raiva, orgulhoso demais para admitir que ela estava certa sobre várias coisas. Ela pegou o carro, dirigiu até a estrada que contorna o lago. Estava chovendo, a pista estava molhada. O carro derrapou, capotou, caiu na água. E o Pietro? Estava aqui dormindo. Acordou no meio da madrugada chorando, como se soubesse que algo terrível havia acontecido. Foi Dona Heloísa quem recebeu a ligação da polícia. Isadora sentiu as lágrimas queimando os olhos. Enrico, sinto muito. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo nome. Ele notou e algo mudou em sua expressão. Você é a primeira pessoa que consegue falar sobre ela sem me olhar com pena ou julgamento. Por que eu faria isso? Porque todos acham que eu deveria ter superado há mais tempo. Que um homem forte não fica destruído por tanto tempo. Luto não tem prazo de validade. E força não significa ausência de sentimentos. Eles se olharam por um longo momento. A distância entre as poltronas parecia imensurável e, ao mesmo tempo, insignificante. Posso fazer uma confissão? Enrico disse, sua voz mais rouca que o normal. Isadora assentiu, não confiando na própria voz. Desde que você chegou aqui pela primeira vez em 5 anos, eu acordo sem sentir aquele peso no peito. Pela primeira vez eu consigo olhar para Pietro sem ver nele tudo que falhei em proteger. Pela primeira vez. Ele parou passando a mão pelos cabelos. Pela primeira vez eu me sinto vivo. O coração de Isadora disparou. Ela sabia que deveria dizer algo sensato, manter a distância profissional, lembrar-se de todas as razões pelas quais aquilo era impossível. Em vez disso, colocou a taça sobre a mesa lateral e se levantou. Enrico! Ele também se levantou, e de repente estavam muito próximos. Próximos demais. Ela podia ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos, podia contar os fios grisalhos em suas têmporas, podia sentir o calor emanando de seu corpo. Eu sei que isso é loucura, ele sussurrou, erguendo a mão para tocar seu rosto. Eu sei que não deveria, sei que você não deveria, mas faz 5 anos que não sinto nada além de culpa e vazio, e você me faz lembrar que ainda sou humano.
Quando ele inclinou o rosto em direção ao dela, Isadora não recuou. Seus lábios se encontraram num beijo hesitante no início, quase reverente, como se ambos soubessem que estavam cruzando um território do qual talvez não houvesse volta. Mas então, algo se rompeu. 5 anos de solidão de um lado, uma vida inteira de cautela do outro, tudo se dissolveu naquele beijo que se aprofundou, tornou-se urgente, desesperado. As mãos de Henrico se entrelaçaram nos cabelos dela. As mãos de Isadora se fecharam na camisa dele, puxando-o para mais perto. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Isso não pode acontecer, Isadora sussurrou, mesmo sem se afastar. Eu sei, eu trabalho para você. Cuido do seu filho. Se alguém descobrir, eu sei. E você ainda ama sua esposa. Henrico a olhou nos olhos, seus polegares traçando o contorno de seu rosto. Helena faz parte do meu passado, sempre fará. Mas você... Ele parou, como se as próximas palavras fossem perigosas demais para serem ditas. Você está fazendo-me acreditar que posso ter um futuro. Isadora fechou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem transbordar. Tudo aquilo era impossível, ela sabia. Eles vinham de mundos diferentes. Havia Pietro para pensar. Havia a diferença de classe. Havia 1000 razões pelas quais deveria sair correndo daquela biblioteca. Em vez disso, abriu os olhos e o beijou novamente. Do lado de fora, a chuva começou a cair mais forte, como se o céu chorasse pelas complicações que viriam. Os dias que se seguiram ao beijo na biblioteca foram uma dança delicada entre aproximação e recuo. Henrico e Isadora se movimentavam pela mansão como 2 ímãs que ora se atraíam, ora se repeliam, sempre conscientes da presença um do outro, sempre cuidadosos para não deixar Pietro perceber a tensão que pairava no ar. Era uma segunda-feira cinzenta de maio, quando a primeira rachadura na fachada perfeita da mansão Vasconcelos começou a aparecer. Dona Heloísa bateu na porta do escritório de Henrico no meio da manhã, carregando uma expressão que ele conhecia bem, a mesma que ela usava quando sabia de algo que preferia não saber. Senhor Henrico, preciso conversar com o senhor. Ele ergueu os olhos dos contratos que analisava, notando imediatamente a tensão na postura da governanta. Dona Heloísa havia trabalhado para a família por mais de 20 anos. Conhecia todos os segredos, todas as nuances, todos os perigos que rondavam aquela casa. O que foi, Dona Heloísa? É sobre a senhorita Isadora. O estômago de Henrico se contraiu. O que tem ela? A governanta fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa, baixando a voz como se as próprias paredes pudessem ouvir. Ontem à noite, quando voltei para buscar minha carteira que esqueci na cozinha, vi vocês 2 na biblioteca. Henrico sentiu o sangue gelar nas veias. Ele havia sido tão cuidadoso, tão discreto. Como tinha sido tão descuidado? Dona Heloísa, senhor Henrico, não estou aqui para julgar, mas essa casa já viu tragédias demais. E o senhor Pietro... Ela parou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Aquele menino já perdeu uma mãe. Não pode se apegar a alguém que pode desaparecer da vida dele. A advertência atingiu Henrico em cheio. Dona Heloísa estava certa, e ele sabia disso. Mas havia algo na forma como ela falava sobre Isadora desaparecer que o incomodou. Por que você acha que ela desapareceria? Dona Heloísa hesitou, como se estivesse lutando com algum conhecimento que preferia manter enterrado. Porque pessoas como ela sempre desaparecem quando as coisas ficam complicadas. É o que fazem. Pessoas como ela? Pessoas que têm segredos, senhor Henrico. Pessoas que chegam de lugar nenhum com histórias vagas sobre o passado. Henrico franziu a sobrancelha. O que você está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou dizendo claramente, eu investiguei o passado da senhorita Isadora antes de recomendá-la para o cargo. E há lacunas em sua história que me deixam desconfortável. Que tipo de lacunas? Dona Heloísa retirou um envelope do bolso do avental. As referências que ela apresentou são verdadeiras, mas superficiais. A família para quem trabalhou em São Paulo mudou-se para o exterior pouco depois que ela saiu. Muito conveniente. E há um período de quase 6 meses no ano passado em que não há registros de onde ela esteve ou o que fez. Henrico pegou o envelope, mas não o abriu imediatamente. Parte dele não queria saber o que havia ali dentro.
A outra parte, a que havia aprendido a ser cautelosa através de anos dirigindo negócios complexos, sabia que precisava ver. Além disso, Dona Heloísa continuou. Ela faz perguntas sobre a senhora Helena, sobre a família, sobre coisas que uma babá não deveria ter curiosidade de saber. Que tipo de perguntas? Sobre os lugares que a senhora Helena gostava de visitar, sobre a pousada em Santa Catarina, onde vocês passaram a lua de mel, sobre os últimos meses antes da morte dela. Henrico sentiu um arrepio subir pela espinha. A pousada em Santa Catarina era um assunto que ele preferiu esquecer. Helena havia insistido em voltar lá algumas semanas antes de morrer, numa viagem estranha e melancólica que ele nunca conseguiu entender completamente. Talvez ela só esteja tentando entender Pietro melhor, conhecer a mãe dele através de histórias. Talvez, Dona Heloísa disse, mas sua voz não carregava convicção. Ou talvez ela tenha outros motivos para estar aqui. Depois que a governanta saiu, Henrico ficou muito tempo encarando o envelope fechado sobre a mesa. Finalmente, com mãos que tremiam levemente, abriu-o. Dentro havia cópias de documentos, fotografias de baixa qualidade tiradas de câmeras de segurança e uma lista de endereços e datas que pintavam um quadro preocupante. Isadora havia mentido sobre várias coisas. O período em que disse ter cuidado de uma família em São Paulo não batia com os registros que Dona Heloísa havia conseguido. Há 6 meses, ela havia sido vista entrando e saindo de um escritório de advocacia especializado em investigações particulares. E 2 semanas antes de se candidatar ao emprego na mansão Vasconcelos, havia sido fotografada em frente ao cemitério onde Helena estava enterrada. Henrico se encostou na cadeira, sentindo o mundo girar ao seu redor. Tudo aquilo podia ter explicações inocentes. Podia. Mas a coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Naquele momento, ouviu a risada de Pietro ecoando pelos jardins. Olhou pela janela e viu Isadora empurrando-o no balanço, ambos rindo enquanto ele gritava mais alto, mais alto. A cena era de pura felicidade familiar, mas agora Henrico a observava através de uma lente diferente. Havia algo calculado naquela perfeição? Isadora estava genuinamente se importando com Pietro? Ou havia uma agenda oculta? A dúvida o corroeu pelo resto do dia. Durante o almoço, observou cada gesto de Isadora, cada palavra procurando sinais de falsidade. Mas ela parecia a mesma mulher que havia se apaixonado. Gentil com Pietro, respeitosa com ele, naturalmente carinhosa. Se estava representando, era a melhor atriz que ele já havia encontrado. À noite, depois que Pietro foi dormir, Henrico a encontrou na cozinha preparando chá de camomila, um hábito que ela desenvolveu depois de descobrir que o ajudava a relaxar. Boa noite, ela disse, sorrindo de forma hesitante. Desde o beijo na biblioteca, havia uma timidez nova entre eles, como se ambos ainda estivessem processando o que havia acontecido. Isadora, preciso perguntar uma coisa. Algo em seu tom a fez parar de mexer o chá. Ela se virou para encará-lo, e Henrico viu uma sombra de apreensão passar por seus olhos. O que foi? Por que você realmente veio trabalhar aqui? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Isadora piscou, claramente confusa. Eu preciso de trabalho. O senhor estava procurando uma babá. Eu me candidatei. Mas por que especificamente aqui? Por que esta família? Isadora franziu a testa, seu rosto revelando uma mistura de confusão e mágoa crescente. Não entendo aonde quer chegar. Henrico retirou o envelope do bolso, colocando-o sobre o balcão entre os dois. Dona Heloísa investigou seu passado. Há inconsistências em sua história, Isadora, lacunas que não fazem sentido. Ele viu a cor sair do rosto dela. Seus olhos se fixaram no envelope como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Você investigou-me? Não eu. Dona Heloísa se preocupou quando viu que Pietro estava se apegando tanto a você. E quando ela viu, ele parou não querendo mencionar o beijo diretamente. Quando ela percebeu que as coisas estavam se complicando entre nós. Isadora se apoiou no balcão, como se precisasse de suporte físico para permanecer de pé. E o que vocês descobriram? Que você foi ao cemitério onde minha esposa está enterrada 2 semanas antes de se candidatar a este emprego. Que você consultou um investigador particular. Que há períodos do seu passado recente
que não podem ser verificados. Por um longo momento, Isadora não disse nada. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Eu posso explicar. Então explique. Ela olhou para ele e Enrico viu lágrimas se formando em seus olhos. Mas primeiro me diga uma coisa. Você acredita que eu poderia fazer mal ao Pietro? Honestamente, a pergunta o desarmou. Por mais suspeitas que tivesse, por mais estranhas que fossem as coincidências, Enrico não conseguia imaginar Isadora fazendo qualquer coisa para ferir Pietro. O amor que ela sentia pelo menino era evidente demais para ser fingido. Não, ele admitiu, não acredito. E você acredita que o que sinto por você é uma mentira? Enrico a observou por um longo momento. Havia algo na vulnerabilidade de sua expressão, na forma como sua voz tremeu ao fazer a pergunta, que soava verdadeiro demais para ser representação. Não sei mais no que acreditar. Isadora fechou os olhos, respirando fundo como se tentasse reunir coragem. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Minha mãe morreu guardando um segredo sobre minha origem. Antes de morrer, em seu leito de hospital, ela me disse apenas uma coisa. Se um dia você quiser saber a verdade sobre seu pai, procure pela pousada Recanto dos Pinheiros em Santa Catarina. Enrico sentiu o coração parar. A pousada Recanto dos Pinheiros era exatamente onde ele e Helena haviam passado a lua de mel, e para onde Helena havia insistido em voltar poucas semanas antes de morrer. Continua, ele disse, sua voz rouca. Eu fui até lá. Descobri que minha mãe havia trabalhado na pousada por alguns meses, há mais de 25 anos. O proprietário me mostrou registros antigos, livros de funcionários, e me contou que durante o período em que ela trabalhou lá, uma mulher havia se hospedado por várias semanas. Uma mulher grávida que parecia estar escondendo-se de alguma coisa. Isadora parou, suas mãos tremendo levemente. Essa mulher se registrou com um nome falso. Mas o proprietário se lembrava dela porque era muito bonita, muito elegante, claramente de classe alta. Ele me mostrou uma fotografia antiga do quadro de funcionários, onde minha mãe aparece ao fundo. E na mesma foto, sentada na varanda da pousada, estava essa mulher misteriosa. Enrico sentia o chão desabar sob seus pés. Como era ela? Cabelos escuros, olhos verdes, muito parecida com... Isadora parou, olhando diretamente para ele, muito parecida com Pietro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Enrico se segurou na beira do balcão, processando as implicações do que estava ouvindo. Você acha que Helena é sua mãe? Não era uma pergunta, era uma constatação aterrorizada. Eu não sabia quando vim para cá, Isadora disse rapidamente. Juro por Deus que não sabia. Eu só queria descobrir a verdade sobre minha origem. Quando vi o anúncio de emprego, pensei que seria uma forma de chegar perto da família. Talvez descobrir alguma coisa. Mas nunca imaginei. Nunca imaginou o quê? Que me apaixonaria por você. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Isadora estava chorando agora. Lágrimas silenciosas que escorriam por suas bochechas. Se Helena for realmente minha mãe, então Pietro é meu meio-irmão, e você... Ela parou incapaz de completar a frase. E eu seria o marido da sua mãe. Enrico terminou, sua voz carregada de horror e compreensão. Eles se olharam através da cozinha, separados por apenas alguns metros, mas que pareciam representar um abismo intransponível. Todo o amor que haviam descoberto um no outro se transformou instantaneamente em algo proibido, impossível, quase incestuoso. Eu preciso saber a verdade, Isadora sussurrou. Preciso ter certeza. Enrico passou a mão pelos cabelos, tentando pensar com clareza. Helena nunca me disse que estava grávida antes de Pietro. Nunca mencionou ter outro filho. E se ela teve que dar o bebê? E se havia razões que ela não podia contar para você? Enrico se lembrou da última viagem de Helena para Santa Catarina, de como ela havia voltado melancólica e distante, de como, nas semanas seguintes, havia se tornado cada vez mais instável emocionalmente, até a noite da discussão que levou ao acidente fatal. Tem que haver uma forma de descobrir, ele disse finalmente. Como? Exame de DNA. Comparamos seu DNA com o de Pietro.
Se vocês forem meio-irmãos, o teste vai mostrar. Isadora assentiu, mas seu rosto estava pálido. E se der positivo? Henrico não respondeu, porque não havia resposta. Se Isadora fosse filha de Helena, tudo o que haviam construído juntos se tornaria impossível. Ela teria que ir embora. Pietro perderia mais uma figura materna. E ele voltaria ao vazio de antes, mas agora sabendo o que era amar alguém que não podia ter. Há uma coisa que preciso perguntar, ele disse depois de alguns minutos de silêncio pesado. O quê? Você sente algo diferente quando está comigo? Como se nos conhecêssemos de algum lugar. Isadora o olhou com surpresa. Sinto. Desde o primeiro dia. É quase como uma lembrança vaga, sabe? Como se... Ela parou, corou. Como se você fosse familiar de alguma forma que não consigo explicar. Henrico fechou os olhos. Ele sentia a mesma coisa. Desde o primeiro momento em que a viu em seu escritório, havia algo nela que despertava uma nostalgia inexplicável. Como se estivesse reencontrando alguém que havia perdido há muito tempo. Helena sempre disse que Pietro parecia com alguém que ela conheceu no passado. Ele disse lentamente. Alguém que ela amava, mas que teve que deixar para trás. Eu sempre pensei que ela estava falando de algum antigo namorado, mas agora... Agora você acha que ela estava falando de um filho que teve que abandonar. É possível. Naquele momento, ouviram passos na escada. Pietro apareceu na cozinha, cabelos desarrumados, segurando seu dinossauro de pelúcia preferido. Não consigo dormir, ele disse, olhando entre os dois adultos. Por que vocês estão chorando? Isadora se ajoelhou para ficar na altura dele, limpando rapidamente as lágrimas. Estávamos apenas conversando sobre coisas de adulto, meu amor. Nada para você se preocupar. Pietro a abraçou, e Henrico observou a cena com o coração partido. Se suas suspeitas se confirmassem, aquela poderia ser uma das últimas vezes que ele veria Pietro nos braços de sua possível irmã. Posso dormir com vocês hoje? Pietro perguntou, olhando entre Isadora e Henrico com esperança. Era uma pergunta inocente, mas que carregava um peso devastador dadas as circunstâncias. A ideia de fingir normalidade familiar enquanto suspeitavam ser parentes era quase insuportável. Que tal se eu levar você de volta para seu quarto e contar uma história? Isadora sugeriu gentilmente. Só se o papai vier também. Henrico olhou para Isadora, que devolveu o olhar com a mesma angústia. Como explicar para uma criança de 6 anos que o mundo que ela havia ajudado a construir para ele poderia estar prestes a desmoronar? Claro, Henrico disse forçando um sorriso. Vamos todos. Subiram juntos para o quarto de Pietro, onde Henrico contou uma história sobre um príncipe corajoso, enquanto Isadora arrumava os travesseiros. Para qualquer observador externo, pareciam uma família perfeita, mas cada gesto carregava o peso do que poderia estar perdendo. Quando Pietro finalmente adormeceu, eles saíram do quarto em silêncio. No corredor, Isadora se virou para Henrico. O que fazemos agora? Fazemos o teste. Descobrimos a verdade. E se a verdade for pior do que imaginamos? Henrico a olhou nos olhos, vendo neles o reflexo de seus próprios medos. Então enfrentamos as consequências. Mas Pietro não pode se machucar no processo. Isadora assentiu. Ele é a prioridade. Sempre foi. Eles se separaram naquela noite, sabendo que tudo havia mudado. O amor que haviam descoberto ainda estava lá, pulsando entre eles como uma ferida aberta. Mas agora vinha acompanhado do terror de descobrir que podia ser mais do que proibido. Podia ser impossível por razões que nenhum dos dois havia imaginado. Na manhã seguinte, Henrico ligou para um laboratório particular e discreto em São Paulo. Marcou os exames para o final da semana, sob pretexto de um check-up de rotina. 3 dias para descobrir se o amor da sua vida era, na verdade, a filha da mulher que ele havia falhado em salvar. Enquanto isso, a vida na mansão continuou sua dança delicada de normalidade fingida. Pietro não percebia a tensão, mas Dona Heloísa observava tudo com olhos aguçados. E Isadora se movia pelos corredores como uma sombra, cuidando de Pietro com a mesma dedicação de sempre, mas carregando agora o peso de um segredo que poderia destruir tudo o que havia de mais precioso em sua vida.
O amor entre eles havia se tornado uma ferida que nem o tempo nem a distância conseguiriam curar. E a verdade, quando finalmente chegasse, poderia ser a lâmina final que os separaria para sempre. Os 3 dias que antecederam os resultados dos exames foram os mais longos da vida de Henrico. Cada momento na presença de Isadora era uma tortura requintada. Vê-la cuidar de Pietro com tamanha dedicação, sentir a atração magnética que ainda existia entre eles, mas saber que tudo poderia estar construído sobre um terreno proibido. Isadora estava visivelmente abalada. Seus sorrisos para Pietro eram forçados. Suas mãos tremiam quando servia o café. E Henrico a pegou várias vezes perdida em pensamentos, olhando pela janela com uma expressão de profunda melancolia. Ela havia perdido peso, havia sombras escuras sob seus olhos, e sua risada, aquela risada que havia trazido vida de volta àquela casa, havia praticamente desaparecido. Pietro, com a sensibilidade típica das crianças, percebia que algo estava errado. Fazia mais perguntas, buscava mais atenção, como se soubesse instintivamente que estava prestes a perder alguma coisa importante. "Por que a Isa está triste, papai?" perguntou numa manhã de quinta-feira, enquanto tomavam café na varanda. Henrico olhou para Isadora, que fingiu não ouvir a pergunta enquanto cortava morangos para Pietro. "Às vezes os adultos ficam preocupados com coisas que as crianças não precisam saber, filho. Mas ela chorou ontem à noite. Eu ouvi." O comentário atingiu ambos como um soco no estômago. Isadora parou de cortar os morangos, suas mãos congelando sobre a faca. "Pietro", Henrico disse gentilmente, "às vezes as pessoas choram mesmo quando não estão tristes. Podem ser lágrimas de muitas coisas diferentes." O menino não pareceu convencido, mas acenou e voltou sua atenção para o desenho animado que passava no tablet. Henrico e Isadora trocaram um olhar carregado de angústia. Se os resultados confirmassem suas suspeitas, como explicariam para Pietro que Isadora teria que partir? Na sexta-feira pela manhã, o telefone de Henrico tocou. O laboratório. "Senhor Vasconcelos, temos os resultados dos exames que o senhor solicitou." Henrico fechou os olhos, sentindo o mundo girar ao seu redor. "E? Prefere que enviemos por e-mail ou o senhor gostaria de vir buscar pessoalmente? Me diga agora, por telefone." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Senhor, os resultados indicam compatibilidade genética significativa entre as amostras. Com 99,7% de probabilidade, confirmamos parentesco de primeiro grau entre os indivíduos testados." O telefone escorregou das mãos de Henrico. Pietro e Isadora eram meio-irmãos. Isadora era filha de Helena. O mundo desabou ao seu redor. Tudo que ele havia sentido por ela, o amor que havia crescido dia após dia, a esperança de um futuro que ela havia despertado, tudo se tornou impossível num único instante. Isadora apareceu na porta do escritório naquele momento, carregando uma xícara de café para ele, como fazia todas as manhãs. Parou quando viu sua expressão. "Os resultados?" Ele não conseguiu falar. Apenas assentiu. A xícara escorregou das mãos de Isadora, estilhaçando-se no chão de madeira. O som do vidro quebrando ecoou pelo silêncio mortal do escritório. "Positivo", ele conseguiu dizer finalmente. Isadora se apoiou no batente da porta, toda a cor drenando de seu rosto. "Então é verdade. Eu sou filha dela. E irmã de Pietro." As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Eles se olharam através do escritório, duas pessoas que haviam encontrado o amor apenas para descobrir que ele era proibido pelas próprias leis da natureza e da moral. "Eu preciso ir embora", Isadora sussurrou. "Eu sei. Hoje." "Isadora." "Não." A palavra saiu como um grito de dor. "Não posso ficar mais nenhum dia. Não posso continuar fingindo normalidade quando sei que o que sinto por você é..." Ela não conseguiu completar a frase. Henrico se levantou, deu alguns passos em sua direção, mas parou quando ela recuou. "Pietro não pode saber a verdade", ela disse, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. "Pelo menos não agora. Ele é muito pequeno para entender. Como vamos explicar sua partida? Invente alguma coisa. Diga que eu tive uma emergência familiar, que preciso cuidar de alguém doente, qualquer coisa que não seja a verdade." Henrico assentiu,
sentindo seu próprio coração se partir em pedaços. É nós! Isadora fechou os olhos, respirando fundo, como se tentasse memorizar aquele momento antes que ele se tornasse apenas uma lembrança dolorosa. Não existe nós, Henrico. Nunca existiu. O que sentimos foi um engano, um erro terrível. Não foi um engano, ele disse baixinho. Foi real. Foi o amor mais verdadeiro que já senti na vida. Então foi o amor mais proibido que já existiu. A tarde que se seguiu foi uma das mais dolorosas da vida de ambos. Isadora arrumou suas poucas coisas enquanto Pietro estava na escola, movendo-se pela casa como um fantasma. Henrico trancou-se no escritório, incapaz de assistir àquela despedida silenciosa. Foi Dona Heloísa quem quebrou o silêncio. Bateu na porta do escritório por volta das 4 da tarde. Senhor Henrico, precisa falar com o senhor. Não agora, Dona Heloísa. É sobre a senhorita Isadora e sobre a senhora Helena. Henrico ergueu a cabeça. Havia algo no tom da governanta que o alertou. O que tem? Dona Heloísa entrou, fechando a porta atrás de si. Parecia mais velha, como se carregasse um peso que havia guardado por tempo demais. Eu sabia. Sabia o quê? Que ela era filha da senhora Helena. Desconfiei desde o primeiro dia que ela chegou aqui. Henrico se levantou bruscamente. Como assim você sabia? Porque eu estava lá quando a senhora Helena deu à luz a primeira filha. 27 anos atrás, na pousada em Santa Catarina. Eu a acompanhei naquela viagem. O mundo de Henrico girou novamente. Helena teve outro filho antes de Pietro? Dona Heloísa assentiu, seus olhos cheios de lágrimas contidas. Uma menina linda, com os mesmos olhos verdes dela. Mas o senhor não era o pai. Henrico sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quem era? Seu pai, o senhor Alberto Vasconcelos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrico se deixou cair na cadeira, processando a informação devastadora. Helena havia tido um caso com seu próprio sogro, e Isadora era filha desse relacionamento. Continue, ele disse, sua voz saindo rouca. A senhora Helena era muito jovem quando se casou com o senhor. Apenas 18 anos. O senhor Alberto, ele era um homem poderoso, carismático. Aproveitou-se da juventude dela, da solidão dela enquanto o senhor trabalhava construindo o império da família. Dona Heloísa parou, limpando as lágrimas que agora corriam livremente. Quando ela descobriu que estava grávida, soube imediatamente que não podia ser do senhor. Vocês mal se tocavam naquela época, absorto que o senhor estava nos negócios. Henrico se lembrou daqueles primeiros anos de casamento. Realmente havia sido distante, focado obsessivamente na expansão da rede hoteleira. Helena era mais uma responsabilidade social do que uma esposa amada. Ela me pediu para acompanhá-la a Santa Catarina. Disse que precisava de tempo para pensar. Ficamos na pousada por quase um mês. Quando a menina nasceu, Helena chorou por 3 dias seguidos, mas sabia que não podia ficar com a criança. Por quê? Porque o senhor Alberto havia deixado claro que, se a verdade viesse à tona, ele destruiria não só ela, mas toda a família. Ele tinha poder, contatos, recursos para arruinar vidas. E Helena era frágil demais para enfrentar um escândalo desse tamanho. Henrico passou as mãos pelo rosto, tentando processar a enormidade da situação. E o bebê? Foi entregue a uma mulher que trabalhava na pousada. Uma enfermeira jovem e gentil que havia perdido um bebê recém-nascido alguns meses antes. Helena fez questão de escolhê-la pessoalmente. Disse que queria que sua filha fosse criada por alguém que entendesse de amor e perda. A mãe de Isadora. Sim, Helena fez com que o senhor Alberto pagasse uma quantia mensal para a criação da menina, mas nunca quis contato direto. Disse que seria mais fácil para ambas se fingissem que aquela filha nunca havia existido. Henrico se lembrou dos extratos bancários que Dona Heloísa havia mostrado, os pagamentos misteriosos da Fundação Vasconcelos. Agora, tudo fazia sentido. Mas ela voltou a Santa Catarina antes de morrer. Sim, nas últimas semanas de vida, Helena ficou obcecada com a filha que havia abandonado. Queria vê-la, mesmo que de longe. Descobriu onde ela morava, seguiu-a algumas vezes. Foi quando percebeu como a menina havia crescido forte e independente, apesar das dificuldades.
Dona Heloísa parou, sua voz quebrando. A discussão que vocês tiveram na noite em que ela morreu. Foi sobre isso. Helena havia decidido contar tudo, revelar a verdade sobre Isadora. Queria trazê-la para a família. Henrico se lembrou daquela noite terrível, da fúria que havia sentido quando Helena começou a falar de segredos familiares, de coisas que poderiam destruir a reputação que ele havia construído. Ele havia recusado a ouvir. Havia dito coisas cruéis sobre ela estar se tornando instável, paranoica. Ela saiu de casa porque eu não quis escutar. Ela saiu porque estava desesperada para salvar a filha de uma vida de abandono. Mas o peso da culpa, o medo de que o Senhor nunca a perdoasse, tudo isso a consumiu naquelas últimas semanas. Dona Heloísa se aproximou da mesa. Senhor Henrico, há uma coisa que a senhora Helena deixou para trás, algo que eu guardei todos esses anos, esperando o momento certo. Ela retirou uma pequena chave dourada do bolso. O cofre dela. No quarto principal. Helena me fez prometer que, se algum dia a filha aparecesse, se de alguma forma ela encontrasse o caminho de volta para a família, eu deveria mostrar o que está lá dentro. Henrico pegou a chave com mãos trêmulas. Isadora está indo embora hoje. Ela não pode ficar sabendo que além de tudo isso, ela é minha. Meia-irmã, Dona Heloísa completou gentilmente. Filha do seu pai com sua esposa. A revelação final atingiu Henrico como um raio. Isadora não era apenas filha de Helena. Ela era filha de Alberto Vasconcelos. Ela era irmã de Henrico. O amor que havia crescido entre eles não era apenas proibido, era incestuoso. Meu Deus, ele sussurrou. O que eu fiz? O que nós fizemos? Vocês se apaixonaram sem saber a verdade. Não há culpa no amor, Senhor Henrico. A culpa está nos segredos que os adultos carregam por gerações. Henrico se levantou, ainda segurando a chave. Eu preciso ver o que está no cofre. Preciso entender tudo antes que ela vá embora. Subiram juntos para o quarto principal, um cômodo que Henrico havia evitado desde a morte de Helena. O cofre estava escondido atrás de um quadro, pequeno e discreto. Quando Henrico inseriu a chave, ouviu o clique suave da fechadura se abrindo. Dentro havia documentos, fotografias e uma carta lacrada com o nome Isadora, escrito na elegante caligrafia de Helena. As fotografias mostravam uma Helena jovem e radiante segurando um bebê recém-nascido. Outras mostravam a mesma criança alguns meses depois, já nos braços de uma mulher que Henrico reconheceu como sendo a mãe de Isadora. Havia também fotos de Isadora crescendo, na escola, se formando na faculdade de enfermagem, trabalhando no hospital. Helena havia acompanhado a vida da filha à distância, documentando cada marco importante. Mas foi a carta que devastou completamente o coração de Henrico. Minha querida Isadora, começava. Se você está lendo isto, significa que finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Significa que Dona Heloísa cumpriu sua promessa e que Deus me perdoou pelo pecado de abandonar você. Henrico continuou lendo, as lágrimas embaçando sua visão. Você foi concebida num momento de fraqueza e solidão, mas carregada no meu ventre com todo o amor do mundo. O homem que é seu pai biológico não merece ser chamado assim. Ele abusou de sua posição de poder, aproveitou-se de uma jovem esposa solitária. Mas você, minha filha, foi a única coisa boa que surgiu daquela situação terrível. A carta revelava tudo. O caso com Alberto, o medo de escândalo, a decisão dolorosa de entregar o bebê, os anos de remorso e saudade. Helena havia escrito sobre seus planos de revelar a verdade, de trazer Isadora de volta à família, de dar a ela o lugar que sempre deveria ter tido. Henrico é um bom homem, melhor do que eu merecia, continuava a carta. Ele não sabia de nada sobre você. Nunca soube do que seu pai fez comigo. Se algo acontecer comigo antes que eu possa contar tudo, por favor, não o julgue pela ignorância. Julgue-o pelo homem que ele é com Pietro, pelo pai carinhoso que sei que pode ser. A carta terminava com uma revelação que fez o coração de Henrico parar. Pietro não é filho de Henrico, minha querida Isadora. Ele também é filho de Alberto Vasconcelos, concebido anos depois, quando eu já havia aprendido a me proteger melhor, mas ainda estava presa naquele casamento. Pietro é seu irmão pleno, não apenas meio-irmão. E Henrico, meu querido Henrico, não sabe que o filho que ama tanto não carrega seu sangue. Henrico deixou a carta cair de suas mãos.
Pietro não era seu filho biológico, era filho de Alberto, assim como Isadora, irmão pleno dela. E ele havia se apaixonado pela meia-irmã de seu filho adotivo, filha do homem que havia traído sua confiança da forma mais vil possível. Dona Heloísa o observava com compaixão. Agora o senhor entende por que a senhora Helena carregou esse peso até o fim, porque ela não conseguia viver com a verdade, mas também não conseguia viver sem ela. Henrico se sentou na beira da cama, esmagado pelo peso das revelações. Pietro não é meu filho. É sim, Dona Heloísa disse firmemente. O senhor o criou, o amou, cuidou dele desde o primeiro dia. Sangue não faz família, senhor Henrico. Amor faz. E Isadora é sua irmã, filha do mesmo pai que o senhor desprezou por toda a vida adulta. Henrico pensou em Alberto Vasconcelos, o patriarca poderoso e manipulador que havia construído o império da família através de chantagem, corrupção e abuso de poder. O homem que ele havia passado anos tentando não se tornar, sem saber que já carregava em casa as vítimas dos crimes dele. Ela precisa saber, ele disse finalmente. O senhor tem certeza? Ela já está indo embora. Talvez seja mais gentil deixar que ela viva sem saber toda a verdade. Não. Ela merece saber quem realmente é. Merece saber sobre Pietro, sobre Helena, sobre tudo. Henrico se levantou, guardando cuidadosamente a carta e as fotografias. Desceu correndo para encontrar Isadora, mas quando chegou ao quarto dela, encontrou apenas uma mala vazia sobre a cama e uma nota deixada sobre o travesseiro. Henrico, dizia a nota em sua caligrafia delicada, eu não consigo me despedir olhando em seus olhos. Não consigo fingir que isso é apenas um trabalho que acabou. Vou contar para Pietro que preciso cuidar de uma pessoa muito importante que está doente e que, por isso, tenho que ir embora. É meio verdade. A pessoa doente sou eu mesma, doente de um amor que nunca deveria ter existido. Cuidem-se um do outro. Pietro é a criança mais especial que já conheci. E você? Você é o homem mais extraordinário que já amei. Mesmo que esse amor seja impossível, ele será para sempre a coisa mais verdadeira da minha vida. Isadora. Henrico correu para a janela. No jardim, via Isadora se despedindo de Pietro. O menino chorava, agarrado às suas pernas, enquanto ela se ajoelhava para abraçá-lo uma última vez. Por que você tem que ir, Isa? Eu prometo que vou ser bonzinho. Não é por sua causa, meu amor. Você é perfeito. É a coisa mais preciosa do mundo inteiro. Mas quando você volta? Isadora olhou para ele com o coração partido. Eu não sei, Pietro. Talvez um dia a gente se encontre de novo. Promete? Prometo que vou tentar. Pietro a abraçou com força e Isadora fechou os olhos, tentando memorizar aquele momento. Quando se separaram, ela viu Henrico observando da janela do segundo andar. Seus olhares se encontraram por alguns segundos que pareceram eternos. Então, ela pegou sua mala e caminhou em direção ao portão, onde um táxi a esperava. Henrico desceu correndo, a carta de Helena nas mãos. Isadora, espere! Ela parou, mas não se virou. Por favor, não torne isso mais difícil. Você precisa saber a verdade, toda a verdade. Eu já sei o suficiente. Pietro não é meu filho biológico. Ele é seu irmão pleno e Helena deixou isso para você. Henrico estendeu a carta, mas Isadora balançou a cabeça. Não posso saber mais nada. Já é doloroso demais. Mas você merece. Eu mereço uma vida longe daqui. Longe de vocês. Longe da lembrança do que senti e nunca poderei sentir de novo. Ela entrou no táxi, sem olhar para trás. Henrico ficou parado no portão, observando o carro desaparecer na estrada empoeirada, levando consigo a mulher que ele havia aprendido a amar e que descobriu ser impossível de ter. Atrás dele, Pietro chorava no jardim sem entender por que mais uma pessoa importante havia desaparecido de sua vida. E no quarto principal da mansão, a carta de Helena permanecia sobre a cama, guardando segredos que talvez nunca fossem revelados, numa casa que voltava novamente ao silêncio mortal de antes. Mas desta vez, o silêncio era diferente. Era carregado não só de ausência, mas da lembrança vívida do que havia sido possível por algumas semanas preciosas.
Uma família quase perfeita, destruída pela verdade sobre o passado que nenhum deles havia escolhido carregar. 6 meses se passaram desde que Isadora deixou a mansão Vasconcelos, mas o vazio que ela deixou para trás permanecia tão tangível quanto no primeiro dia de sua ausência. Pietro havia emagrecido, seus sorrisos eram raros e forçados, e suas noites eram frequentemente interrompidas por pesadelos onde ele gritava por Isa, entre lágrimas inconsoláveis. Enrico tentou de todas as formas possíveis compensar a ausência. Cancelou viagens de negócios, passou mais tempo em casa, contratou uma nova babá. Uma senhora gentil chamada Clarice, que tinha experiência com crianças traumatizadas. Mas nada parecia funcionar. Pietro havia encontrado em Isadora algo que transcendia o cuidado profissional. E sua partida abrupta havia reaberto feridas que mal haviam cicatrizado desde a morte da mãe. Quando a Isa vai voltar? Era a pergunta que Pietro fazia todas as noites antes de dormir. Ela está cuidando de pessoas que precisam dela, Enrico respondia, repetindo a história que haviam combinado. Mas ela pensa em você todos os dias. Era uma mentira piedosa, mas necessária. Como explicar para uma criança de 6 anos que a pessoa que ele amava como irmã mais velha era literalmente sua irmã, e que por isso nunca poderia voltar? Dona Heloísa observava o sofrimento de ambos com crescente preocupação. Uma tarde de outubro, depois de mais um episódio em que Pietro recusou o almoço chorando por Isadora, ela decidiu confrontar Enrico. Isso não pode continuar assim, senhor Enrico. O que você sugere que eu faça? Que eu traga ela de volta? Que eu finja que não descobri a verdade? Sugiro que o senhor pare de carregar culpa pelos pecados do seu pai. Sugiro que pare de castigar um menino inocente e uma mulher inocente por crimes que eles nunca cometeram. Enrico a olhou com irritação. Você não entende a gravidade da situação. Entendo perfeitamente. Entendo que o senhor está permitindo que os segredos podres de Alberto Vasconcelos continuem destruindo vidas mesmo depois da morte dele. Entendo que está condenando Pietro a uma vida de abandono emocional porque tem medo de enfrentar a complexidade da verdade. A complexidade da verdade é que eu me apaixonei pela minha própria irmã. Irmã que o senhor nunca conheceu, que foi criada longe da família, que nem sabia de sua existência. O senhor acha que o amor que sente por ela é sujo, criminoso, mas esquece que vocês se conheceram como estranhos. O sangue que compartilham é um acaso biológico, não uma escolha moral. Enrico se levantou da cadeira, agitado. Não importa como aconteceu, importa que é impossível. Impossível, segundo quais regras? As regras da sociedade que condena amor entre pessoas que descobrem tardiamente serem aparentadas? Ou as regras do seu coração, que sabe que o que sente por ela é a coisa mais pura que já experimentou? As palavras de Dona Heloísa ecoaram na mente de Enrico pelos dias seguintes. Ele havia passado meses tentando convencer-se de que esquecer Isadora era a única opção moral. Mas a dor da ausência dela, tanto a sua quanto a de Pietro, parecia indicar o contrário. Foi numa manhã de novembro que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Contratou um investigador particular, não para descobrir segredos desta vez, mas para encontrar Isadora. Queria saber como ela estava, se conseguira reconstruir sua vida, se era feliz. Não pretendia contatá-la, apenas precisava saber que ela estava bem. O relatório chegou 2 semanas depois, e as informações que continha foram um choque para Enrico. Isadora havia se mudado para Florianópolis, onde conseguiu emprego como enfermeira em um hospital público. Morava em um apartamento simples no bairro da Trindade. Dividia as despesas com uma colega de trabalho. Levava uma vida modesta, mas estável. Havia se inscrito em uma especialização em pediatria. Trabalhava turnos duplos para pagar os estudos e, segundo os relatos de vizinhos, era uma jovem reservada que raramente recebia visitas. Mas havia uma informação que fez o coração de Enrico parar. Isadora estava grávida. Segundo o investigador, ela estava no 5º mês de gestação. Não havia informações sobre o pai da criança e ela aparentava estar lidando com a gravidez sozinha. Enrico releu o relatório 3 vezes, tentando processar a informação. Isadora estava esperando um filho. De quem? Quando? Como? Foi Dona Heloísa quem o encontrou sentado em seu escritório às 3 da madrugada, ainda segurando o relatório.
Senhor Henrico, está tudo bem? Ele ergueu os olhos inchados de cansaço. Ela está grávida. Dona Heloísa se aproximou, lendo por cima do ombro dele. Sua expressão mudou gradualmente, passando de preocupação para algo que parecia quase compreensão. Senhor Henrico, ela disse cuidadosamente, quando foi a última vez que o senhor e a senhorita Isadora... O quê? Na biblioteca, naquela noite que os vi juntos. Foi só um beijo ou... Henrico se levantou bruscamente, entendendo a implicação. Não, nós nunca... Nunca aconteceu nada além daquele beijo. Tem certeza? Absoluta. Nós jamais... Ele parou passando as mãos pelos cabelos. Espere, você acha que o bebê é meu? Acho que é uma possibilidade que precisa ser considerada. Mas como? Nós nunca fizemos amor. Dona Heloísa o observou com paciência. Senhor Henrico, o senhor tem certeza absoluta? Não houve nenhuma noite, nenhum momento de fraqueza após aquela noite na biblioteca? Henrico tentou se lembrar. Os dias após aquele primeiro beijo haviam sido uma névoa de tensão e desejo reprimido. Houve outras conversas noturnas, outros momentos de proximidade perigosa, mas ele tinha certeza de que nunca haviam cruzado essa linha final. Ou tinha. Havia uma noite, cerca de uma semana antes da descoberta sobre os exames de DNA. Pietro havia dormido na casa de um amigo. Dona Heloísa havia saído para visitar uma irmã doente. Ele e Isadora ficaram sozinhos na mansão pela primeira vez. Haviam bebido vinho, conversado por horas sobre suas vidas, seus medos, seus sonhos. E então, a memória voltou como um raio. Haviam se beijado na cozinha e o beijo havia se aprofundado, tornado-se mais urgente. Ele a havia levado para a biblioteca, onde se deitaram sobre o sofá de couro. Haviam se tocado, se despido parcialmente, perdidos num turbilhão de paixão que parecia inevitável. Mas então, Isadora havia parado. Não podemos, ela havia sussurrado. É perigoso demais. E ele havia concordado, ambos sabendo que cruzar aquela linha tornaria tudo ainda mais complicado. Só que haviam ficado ali, abraçados, beijando-se languidamente, suas mãos explorando territórios proibidos, e em determinado momento, na intensidade daqueles carícias, na urgência daquele desejo... Meu Deus! Henrico sussurrou, a memória voltando completamente. É possível, é possível que o bebê seja meu. A revelação o deixou atordoado. Se o filho que Isadora esperava fosse dele, isso mudaria tudo, não apenas em termos práticos, mas emocionais. Como criar uma criança que seria simultaneamente seu filho e seu sobrinho? Como explicar para Pietro que teria um meio-irmão que também seria seu primo? E como lidar com o fato de que, apesar de todas as complicações morais, a ideia de ter um filho com Isadora despertava nele uma alegria que tentava em vão suprimir. Preciso saber a verdade, ele disse finalmente. E como pretende descobrir? Vou até Florianópolis. Senhor Henrico, o senhor tem certeza? E se ela não quiser vê-lo? Então eu respeitarei sua decisão. Mas ela merece saber que, se o bebê for meu, não estará sozinha nessa. 2 dias depois, Henrico embarcou para Florianópolis, deixando Pietro sob os cuidados de Dona Heloísa. Disse ao menino que precisava resolver um assunto importante de trabalho, mas que voltaria em breve. Vai trazer a Isa de volta? Pietro perguntou com esperança. Não sei, filho, mas vou tentar descobrir como ela está. Henrico chegou a Florianópolis numa tarde chuvosa de dezembro. O investigador havia fornecido o endereço do hospital onde Isadora trabalhava, mas ele não teve coragem de procurá-la diretamente. Em vez disso, passou 2 dias observando de longe, tentando reunir coragem para se aproximar. Quando finalmente a viu saindo do hospital numa quinta-feira à noite, o impacto foi devastador. Ela estava visivelmente grávida, usando um vestido de algodão azul claro, que destacava sua barriga arredondada. Havia algo diferente em sua aparência. Ela estava mais magra no rosto, com sombras escuras sob os olhos, mas havia também um brilho maternal que a tornava ainda mais bela. Henrico a seguiu discretamente até um pequeno café nas proximidades do hospital, onde ela se encontrou com uma mulher mais velha que parecia ser uma colega de trabalho.
Sentou-se numa mesa próxima, fingindo ler um jornal enquanto tentava ouvir fragmentos da conversa. Como você está se sentindo? A mulher perguntava. Fisicamente bem. Emocionalmente. Isadora suspirou. É complicado. Você ainda não quer contar quem é o pai? Isadora balançou a cabeça. É melhor assim, para todos os envolvidos. Mas ele tem direito de saber. Não neste caso. Há circunstâncias que tornam tudo impossível. Impossível como? Ele é casado? Pior que isso. Isadora tocou a barriga com carinho. Mas essa pequena, ela será amada, isso eu posso garantir. Henrico sentiu o coração se partir. Era evidente que Isadora planejava criar o filho sozinha, sem nunca revelar a paternidade. Parte dele respeitava essa decisão, entendendo as complexidades morais envolvidas. Outra parte se desesperava com a ideia de ter um filho que nunca conheceria. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que não percebeu quando Isadora se levantou para ir ao banheiro, passando diretamente ao lado de sua mesa. Quando seus olhares se encontraram, o mundo parou. Isadora ficou pálida, suas mãos instintivamente voando para proteger a barriga. Henrico! Ele se levantou lentamente, sem saber o que dizer. Oi. O que... Como você... Posso me sentar? Por favor. Isadora olhou ao redor, notando que sua amiga observava a cena com curiosidade. 5 minutos, ela disse baixinho. Eles se sentaram em silêncio por alguns momentos, o peso de 6 meses de separação pairando entre eles como uma barreira física. Como está Pietro? Isadora perguntou finalmente. Sofrendo. Pergunta por você todos os dias. Ela fechou os olhos, contendo Como você as me lágrimas. encontrou? Contratei um investigador. Eu precisava saber se você estava bem. E agora sabe. Ela fez menção de se levantar. Posso ir? Isadora, espera. Henrico olhou para sua barriga. É meu? A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia. Isadora ficou imóvel, sua expressão passando por uma série de emoções. Surpresa, dor, resignação. Não importa. Importa sim. Se é meu filho, eu tenho responsabilidades. Responsabilidades? Isadora riu amargamente. Que tipo de responsabilidades, Henrico? Vai assumir um filho que também será seu sobrinho? Vai explicar para Pietro que o irmãozinho que ele tanto queria é também primo dele? Eu não sei ainda, mas sei que não posso deixar você passar por isso sozinha. Eu escolhi ficar sozinha. Foi minha decisão. Baseada numa situação que nenhum de nós criou, baseada em segredos que pessoas mortas espalharam por nossas vidas. Isadora olhou para ele por um longo momento. Você leu a carta da Helena? Li. Então sabe que Pietro também é meu irmão. Sabe que toda aquela família, toda aquela situação é ainda mais complicada do que imaginávamos. Sei, e sei também que isso não muda o que sinto por você. As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las. Isadora fechou os olhos, respirando fundo. Henrico, não. Eu passei 6 meses tentando convencer-me de que o que sinto por você é errado, imoral, impossível. E talvez seja tudo isso mesmo. Mas é também a coisa mais verdadeira que já senti na vida. Somos irmãos. Somos 2 pessoas que se conheceram como estranhos e se apaixonaram. O fato de compartilharmos DNA não muda a pureza do que sentimos. Isadora se levantou, desta vez determinada a partir. Muda tudo, Henrico. E o bebê, se for seu, será criado longe dessa confusão, longe dos segredos, das complicações, dos julgamentos. E longe do pai. Se necessário. Henrico se levantou também. Isadora, por favor, não precisa ser assim. Precisa. Ela tocou seu rosto gentilmente. Você é um homem bom, Henrico. Um pai maravilhoso para Pietro. Mas nós somos impossíveis. E essa criança merece uma vida simples, normal. E se eu não conseguir viver com isso? E se não conseguir viver sabendo que tenho um filho em algum lugar do mundo que não me conhece? Isadora hesitou. E por um momento, Henrico viu uma rachadura em sua determinação. Você vai conseguir. Você é mais forte do que imagina. Ela se afastou, mas Henrico a segurou pelo pulso gentilmente. Se mudar de ideia, se precisar de alguma coisa, você sabe onde me encontrar.
Isadora assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Cuide bem do Pietro. Diga para ele que eu penso nele todos os dias. Diga isso você mesma. Venha visitá-lo. Não posso. Seria cruel para ele. E para mim. Ela se soltou de seu toque e saiu do café, deixando Henrico sentado sozinho com o coração partido e mais perguntas do que respostas. Nos meses que se seguiram, Henrico tentou respeitar a decisão de Isadora. Mas conforme se aproximava a data provável do parto, sua ansiedade crescia. Ele havia mandado flores anônimas para o hospital onde ela trabalhava, deixou dinheiro em sua conta bancária através de transferências que não podiam ser rastreadas até ele e instruiu um advogado em Florianópolis para garantir que ela tivesse o melhor atendimento médico possível. Tudo em segredo, tudo à distância. Foi Dona Heloísa quem sugeriu a viagem para Santa Catarina. A rede está inaugurando um novo hotel em Florianópolis no mês que vem, ela disse numa manhã de março. O senhor deveria ir. Pietro também. Uma mudança de ares faria bem para vocês dois. Henrico sabia que não era coincidência. Dona Heloísa estava criando uma desculpa para que ele estivesse perto quando o bebê nascesse. Você acha que é uma boa ideia? Acho que alguns encontros são inevitáveis e que às vezes o destino precisa de uma pequena ajuda. A inauguração do Hotel Vasconcelos Florianópolis estava marcada para uma quinta-feira de março. Henrico chegou 2 dias antes com Pietro, hospedando-se numa suíte no último andar do hotel recém-construído. Na manhã da inauguração, mientras se preparava para o evento, recebeu um telefonema que mudaria tudo. Senhor Vasconcelos, aqui é do Hospital Universitário. A paciente Isadora Menezes me pediu para ligar para o senhor. Ela entrou em trabalho de parto esta manhã. Henrico deixou o telefone cair. Depois de 9 meses, finalmente chegara a hora da verdade. Cancelou todos os compromissos da inauguração e correu para o hospital, deixando Pietro com a babá no hotel. Chegou ao hospital às 2 da tarde, descobrindo que Isadora havia dado à luz uma menina saudável 3 horas antes. Quando entrou no quarto, encontrou-a dormindo, exausta, mas radiante. No berço ao lado da cama, estava a criança mais bonita que ele já havia visto. Pequena, perfeita, com tufos de cabelos escuros e feições delicadas que eram uma mistura inegável de suas características e das de Isadora. A enfermeira que o acompanhava sussurrou. Ela pediu para chamá-lo assim que a menina nascesse. Disse que havia algo importante para contar. Isadora abriu os olhos naquele momento, como se tivesse sentido sua presença. Quando o viu, sorriu fraco, mas genuíno. Ela é sua, disse simplesmente. Nossa filha. Henrico se aproximou do berço, olhando para a menina que dormia pacificamente. Quando estendeu o dedo, ela o agarrou instintivamente, e ele sentiu seu mundo inteiro se reorganizar ao redor daquele toque minúsculo. Como vai se chamar? Helena, Isadora disse. Helena Isadora. O nome era perfeito. Uma homenagem à mãe biológica de Isadora, mas também um novo começo. Posso pegá-la? Isadora assentiu e Henrico ergueu cuidadosamente sua filha pela primeira vez. A menina abriu os olhos, verdes como os de Pietro, como os de Helena, como os da linhagem que ela carregava, e o olhou com curiosidade silenciosa. Naquele momento, todas as complicações morais, todos os julgamentos sociais, todas as impossibilidades práticas se dissolveram. Ele estava segurando sua filha, fruto do amor mais complicado, mas mais verdadeiro de sua vida, e nada mais importava. O que fazemos agora? Ele perguntou, ainda embalando a menina. Não sei, Isadora admitiu. Mas pela primeira vez em meses, sinto que talvez exista uma forma de fazer isso dar certo. Do lado de fora do quarto, Dona Heloísa observava pela janela da porta, um sorriso raro iluminando seu rosto. Às vezes, pensou, o amor encontra uma forma de vencer até mesmo as barreiras mais impossíveis. E no Hotel Vasconcelos, Pietro brincava despreocupadamente com seus dinossauros, sem saber que em algumas horas conheceria sua meia-irmã, que também era sua prima, nascida do amor impossível entre 2 pessoas que o destino havia decidido não manter separadas. As primeiras horas após o nascimento de Helena foram uma mistura delicada de alegria e incerteza. Henrico não se afastou do hospital.
alternando entre o quarto de Isadora e a sala de espera, onde tentava processar a magnitude da situação. Ele era pai novamente, mas desta vez de uma criança que carregava todas as complicações de uma história familiar conturbada. Dona Heloísa chegou ao hospital no final da tarde, trazendo consigo Pietro, que havia insistido em saber por que o pai havia saído tão apressadamente do hotel. Papai, onde você está? O menino entrou correndo na sala de espera, parando abruptamente quando viu o estado emocional de Henrico. Por que você está chorando? Henrico se ajoelhou para ficar na altura do filho, secando rapidamente as lágrimas que nem havia percebido estar derramando. Não estou triste, Pietro. Estou muito feliz. Aconteceu algo muito especial hoje. O que foi? Lembra da Isa? Os olhos de Pietro se iluminaram instantaneamente. A Isa está aqui. Ela voltou. Ela está aqui, sim, e tem uma surpresa para você. Pietro pulou de alegria, mas Henrico o segurou pelos ombros com gentileza. Mas antes de você vê-la, preciso contar uma coisa muito importante. Algo que vai mudar nossa família para sempre. Dona Heloísa observava a cena com atenção, sabendo que aquele momento definiria o futuro de todos eles. A Isa teve um bebê hoje, uma menininha muito pequena e muito bonita. Pietro franziu a testa processando a informação. Um bebê? Como o que a tia Marina teve? Sim, como sua priminha Clara. Só que essa bebê é diferente. Por quê? Henrico respirou fundo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Havia decidido contar a Pietro uma versão simplificada da verdade, adaptada para sua idade. Essa bebê é minha filha também. Isso significa que ela é sua irmãzinha. O rosto de Pietro passou por uma série de expressões, confusão, surpresa e, finalmente, uma alegria pura que iluminou todo o seu ser. Eu vou ter uma irmãzinha? De verdade? De verdade. E a Isa vai ser como uma mamãe para ela. A Isa é a mamãe dela. Pietro ficou quieto por alguns momentos, absorvendo a informação. Então, com a lógica simples das crianças, perguntou: então isso significa que a Isa vai voltar para casa com a gente? A pergunta atingiu Henrico em cheio, porque ele não tinha resposta. Não sei ainda, Pietro. As coisas são complicadas. Mas bebês precisam do papai e da mamãe, não é? E eu quero muito que a Isa volte. Dona Heloísa se aproximou. Pietro, que tal se você conhecesse sua irmãzinha primeiro? Depois vocês conversam sobre o resto. O menino assentiu entusiasmadamente e os três caminharam juntos pelo corredor do hospital até o quarto de Isadora. Henrico bateu levemente na porta antes de entrar. Isadora estava sentada na cama, amamentando Helena com a naturalidade de quem havia nascido para ser mãe. Quando viu Pietro, seus olhos se encheram de lágrimas. Oi, meu amor, ela disse suavemente. Pietro ficou tímido por alguns segundos, como se não conseguisse acreditar que ela estava realmente ali. Então, correu para a cama, parando apenas quando Isadora estendeu um braço para abraçá-lo. Senti tanta sua falta, Isa. Pensei que você nunca mais ia voltar. Senti sua falta também, Pietro. Todos os dias. O menino olhou curiosamente para o bebê em seus braços. É ela? Minha irmãzinha? É. Quer conhecê-la? Pietro assentiu solene, subindo cuidadosamente na cama. Isadora ajustou Helena para que ele pudesse vê-la melhor. Ela é tão pequena. Pietro sussurrou maravilhado. Posso tocar ela? Pode, mas bem devagar. Pietro estendeu um dedo, tocando gentilmente o rostinho. Helena abriu os olhos verdes e pareceu focar no rosto dele por alguns segundos. Ela me olhou, papai, ela me olhou. Henrico observava a cena com o coração apertado. A naturalidade com que Pietro aceitou a situação era ao mesmo tempo tocante e preocupante. Como explicar para ele, quando crescesse, todas as complexidades daquela configuração familiar? Como ela vai se chamar? Pietro perguntou. Helena, Isadora respondeu. Como alguém muito especial que existiu antes de vocês nascerem. Pietro testou o nome na língua. Helena, é bonito. Posso chamá-la de Lelê quando ela crescer? Isadora riu pela primeira vez em meses. Acho que Lelê é um apelido perfeito. Eles passaram a tarde toda no hospital. Pietro não queria sair de perto da irmã, contando para ela histórias sobre dinossauros.
mostrando desenhos que havia feito, cantarolando músicas desafinadas. Era evidente que o menino havia encontrado na irmã algo que completava o vazio que carregava desde a morte da mãe e a partida de Isadora. À noite, quando Pietro finalmente adormeceu na poltrona ao lado da cama, Enrico e Isadora conseguiram conversar sozinhos pela primeira vez desde o nascimento. Ele está feliz, Isadora observou, olhando para Pietro dormindo com um dos braços protetoramente estendido em direção ao berço de Helena. Mais feliz do que eu o vi em meses. Ver você, conhecer Helena, é como se um peso tivesse saído dos ombros dele. E você, como está se sentindo? Enrico considerou a pergunta cuidadosamente. Confuso, feliz, apavorado, esperançoso, tudo ao mesmo tempo. Eu também. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando Helena dormir pacificamente. Havia algo hipnótico na respiração suave do bebê, algo que tornava todos os problemas adultos parecerem temporariamente menos importantes. Enrico, Isadora disse finalmente, precisamos conversar sobre o que vai acontecer agora. Eu sei. Não posso simplesmente fingir que somos uma família normal. Não posso voltar para a mansão como se nada tivesse acontecido. Por que não? A pergunta a surpreendeu. Por que? Porque somos irmãos. Porque isso é... Porque isso é o quê? Errado? Imoral? Segundo quais padrões? Isadora o olhou com cansaço. Segundo todos os padrões, Enrico. Segundo a lei, segundo a moral, segundo pessoas que nunca estiveram na nossa situação. Ele a interrompeu. Pessoas que nunca tiveram que escolher entre seguir regras arbitrárias ou proteger uma família. Não é assim tão simples. Não é? Então me explique qual é a parte complicada. Eu amo você. Você me ama. Temos 2 filhos que precisam de nós. Pietro precisa de você como figura materna. Helena precisa de mim como pai. Onde exatamente está a complicação? Isadora ficou quieta, claramente lutando com sentimentos conflitantes. A complicação, ela disse finalmente, é que toda vez que nos beijarmos, toda vez que nos tocarmos, haverá uma voz na minha cabeça me lembrando que compartilhamos o mesmo sangue. E haverá uma voz mais forte te lembrando que nos conhecemos como estranhos, que nos apaixonamos pela pureza de quem somos, não por acaso biológico, que o amor que sentimos transcende qualquer definição social. Enrico se levantou, aproximando-se da janela que dava vista para a cidade iluminada. Isadora, meu pai destruiu muitas vidas com seus segredos e manipulações. A de Helena, a sua, a minha, indiretamente a de Pietro. Vamos deixar que ele continue destruindo nossa chance de felicidade, mesmo depois de morto? Mas as pessoas vão falar. Que falem. Ninguém precisa saber toda a verdade. Para o mundo exterior, somos um viúvo que se apaixonou pela babá do filho e construiu uma nova família com ela. Acontece todos os dias. E quando Pietro e Helena crescerem, quando fizerem perguntas, contaremos a verdade adaptada para a idade deles, que são irmãos de sangue, filhos de pais que se amaram apesar das complicações, que família não é apenas sangue, mas escolha, cuidado, amor diário. Isadora se mexeu na cama, Helena ainda dormindo em seus braços. Você faz tudo parecer tão simples. Porque é simples. O que é complicado é tudo que as outras pessoas colocaram por cima da simplicidade do amor. Naquele momento, Pietro se mexeu na poltrona, murmurando algo incompreensível antes de voltar a dormir. Tanto Enrico quanto Isadora sorriram ao vê-lo tão relaxado. Ele realmente sente sua falta, Enrico disse suavemente. Eu também senti falta dele, todos os dias. Então volte. Enrico, não como minha esposa, se isso te incomoda. Volte como mãe das crianças, como parte da família. Podemos morar na mesma casa, criar nossos filhos juntos e deixar o resto se desenvolver naturalmente. Isadora o observou por um longo momento. E se não der certo? E se a tensão, os julgamentos, as complicações forem maiores do que o amor? Então, pelo menos teremos tentado. Pelo menos não teremos passado o resto da vida nos perguntando e se. Na manhã seguinte, Dona Heloísa chegou ao hospital carregando uma mala com roupas para Isadora e enxoval para Helena. Havia algo em sua expressão
que indicava determinação inabalável. Arrumei tudo para a alta, ela anunciou eficientemente. O médico disse que vocês podem sair hoje à tarde. Dona Heloísa, Isadora começou, eu não sei se... Se o quê? Se vai voltar para casa com seus filhos e com o homem que ama? Se vai dar uma chance para essa família esquisita, mas verdadeira que vocês formaram? A forma direta como a governanta colocou a situação surpreendeu todos. Eu trabalhei para a família Vasconcelos por mais de 20 anos. Dona Heloísa continuou. Vi 3 gerações de segredos destruindo pessoas que poderiam ser felizes. Vi Alberto Vasconcelos arruinar vidas com seu egoísmo. Vi Helena definhar de culpa e segredos. Vi o Sr. Henrico quase se perder na culpa por crimes que não cometeu. Ela se aproximou da cama onde Isadora segurava Helena. Mas também vi Pietro florescer sob seus cuidados. Vi o Sr. Henrico voltar a sorrir depois de 5 anos de luto. Vi vocês dois descobrirem um amor que poucos têm a sorte de experimentar na vida. Dona Heloísa tem razão, disse uma voz da porta. Todos se viraram para ver um homem desconhecido entrando no quarto. Na casa dos 50 anos, bem vestido, carregando uma pasta de couro. Desculpem a intromissão. Sou Dr. Roberto Mendes, advogado da família. Dona Heloísa me pediu para vir aqui hoje. Henrico franziu a testa. Por quê? Porque há documentos que vocês precisam ver. Documentos que Helena deixou, mas que só deveriam ser abertos se determinadas circunstâncias se concretizassem. O advogado abriu a pasta, retirando um envelope lacrado. Especificamente, se Isadora Menezes algum dia voltasse para a família e se ela tivesse um filho com Henrico Vasconcelos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Como Helena poderia ter previsto aquilo? Helena era mais perspicaz do que qualquer um imaginava, Dr. Mendes continuou. Ela sabia que os segredos da família eventualmente viriam à tona, e ela sabia que, se isso acontecesse, vocês enfrentariam exatamente o dilema que enfrentam agora. Ele entregou o envelope a Henrico. Ela me instruiu a entregar isto apenas se 3 condições fossem atendidas. Isadora descobrir sua verdadeira identidade, vocês dois se apaixonarem e conceberem uma criança juntos. Com mãos trêmulas, Henrico abriu o envelope. Dentro havia uma carta em papel timbrado e vários documentos legais. Meus queridos Henrico e Isadora, a carta começava. Se vocês estão lendo isto, significa que o amor encontrou uma forma de vencer até mesmo os obstáculos mais improváveis. Significa que minha filha finalmente conheceu sua família e que meu marido descobriu que ainda é capaz de amar. Henrico continuou lendo em voz alta. Sei que devem estar enfrentando julgamentos morais, questionando a legitimidade do amor que sentem. Mas permitam que eu, que carreguei culpas desnecessárias por tanto tempo, os liberte desse fardo. A carta revelava detalhes que mudavam tudo. Helena havia consultado geneticistas, teólogos, especialistas em ética. Havia descoberto que casamentos entre meio-irmãos que se conheceram adultos não eram apenas legalmente possíveis em várias jurisdições, mas também moralmente defensáveis, segundo várias correntes filosóficas e religiosas. O amor de vocês nasceu da pureza de 2 almas que se reconheceram, continuava a carta. O fato de compartilharem sangue é secundário ao fato de compartilharem valores, sonhos e a capacidade de cuidar um do outro e das crianças que criaram juntos. Mas foi o final da carta que os deixou sem palavras. Além disso, tomei a liberdade de deixar documentos legais que facilitarão sua união se assim desejarem. Pietro já está oficialmente registrado como filho de Henrico, mas também providenciei documentação que estabelece Isadora como sua mãe legal. Da mesma forma, criei um fundo fiduciário para Helena, garantindo que ela sempre tenha segurança financeira, independentemente das circunstâncias. Helena havia antecipado tudo. Havia criado uma estrutura legal que tornava a família não apenas possível, mas protegida. Há uma última coisa, Dr. Mendes disse, retirando outro documento da pasta. Helena também deixou uma propriedade para vocês, uma casa em Campos do Jordão, longe dos olhares curiosos da sociedade, onde vocês podem criar suas crianças em paz. Isadora estava chorando quando Henrico terminou de ler a carta. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que isso ia acontecer.
Helena sempre foi muito intuitiva, Dona Heloísa disse suavemente. E ela amava vocês dois mais do que vocês podem imaginar. Queria que fossem felizes. Pietro acordou naquele momento, esfregando os olhos sonolento. Por que todo mundo está chorando? Aconteceu alguma coisa com a Lelê? Henrico riu através das lágrimas, pegando o filho no colo. Não, Pietro. Aconteceu algo muito bom. Muito, muito bom. O que foi? Henrico olhou para Isadora, que assentiu quase imperceptivelmente. A Isa vai voltar para casa conosco, para sempre desta vez. O grito de alegria de Pietro ecoou pelos corredores do hospital, fazendo Helena acordar e começar a chorar. Mas eram lágrimas de bebê, facilmente consoladas pelo calor dos braços da mãe. 3 meses depois, numa manhã ensolarada de junho, Henrico e Isadora se casaram numa cerimônia simples na capela da propriedade em Campos do Jordão. Havia apenas uma dúzia de convidados, Dona Heloísa, Dr. Mendes, alguns funcionários de confiança da empresa e a enfermeira que havia se tornado amiga de Isadora em Florianópolis. Pietro foi o pajem, levando as alianças numa almofadinha que ele próprio havia escolhido, azul com estampas de dinossauros. Helena dormiu pacificamente no colo de Dona Heloísa durante toda a cerimônia. A casa em Campos do Jordão era perfeita, grande o suficiente para a família, mas aconchegante com lareiras, jardins floridos e uma vista deslumbrante das montanhas. Era tudo o que a mansão Vasconcelos nunca havia sido. Um lar verdadeiro. Henrico manteve os negócios da família, mas delegou mais responsabilidades, priorizando o tempo com a família. Pietro floresceu no novo ambiente, fazendo amigos na escola local, desenvolvendo uma paixão por jardinagem que compartilhava com Isadora. Helena crescia saudável e alegre, já mostrando sinais de ter herdado a personalidade forte da mãe e a determinação quieta do pai. As pessoas da pequena cidade os conheciam como os Vasconcelos, um empresário bem-sucedido que se casou com uma enfermeira e criava 2 filhos adoráveis. Ninguém questionava a diferença de idade entre Pietro e Helena. Ninguém fazia perguntas sobre o passado. Eram simplesmente uma família que havia encontrado a felicidade depois de passar por dificuldades. Uma noite de dezembro, quase 1 ano depois do casamento, Henrico encontrou Isadora na varanda, observando Helena dar seus primeiros passos vacilantes pelo jardim iluminado pelas luzes de Natal. Pietro corria ao lado da irmã, pronto para ampará-la se ela tropeçasse. No que está pensando? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Em como chegamos até aqui, em todos os obstáculos que tivemos que superar, todas as pessoas que tentaram nos separar. E mesmo assim aqui estamos. Você se arrepende de alguma coisa? Isadora se encostou nele, sentindo o calor familiar de seus braços ao redor dela. De nada. Nem dos momentos mais difíceis, porque todos eles nos trouxeram até aqui. Pietro correu até eles naquele momento, Helena cambaleando atrás dele. Papai e Isa, olhem! A Lelê quase conseguiu chegar até a árvore sozinha. Henrico pegou Helena no colo quando ela chegou perto, a menina rindo e batendo palminhas de alegria. Pietro se abraçou às pernas de Isadora, como fazia sempre que estava particularmente feliz. Nós somos uma família de verdade agora, não somos? Pietro perguntou. Sempre fomos, Isadora respondeu, alisando os cabelos dele. Só demorou um pouco para descobrirmos. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Henrico e Isadora se sentaram diante da lareira, compartilhando uma garrafa de vinho e o silêncio confortável de quem havia encontrado a paz. Às vezes ainda me parece um sonho, Isadora confessou. Depois de tantos anos me sentindo sem lugar no mundo, encontrar não apenas uma família, mas a família certa. Você sempre teve lugar no mundo, Henrico disse, entrelaçando os dedos nos dela. Só estava procurando no lugar errado. E você? Algum arrependimento? Apenas um. Isadora o olhou com preocupação. Qual? Que Helena não viveu para ver isso, para ver como Pietro floresceu, para conhecer a neta, para saber que seus segredos finalmente deram lugar à verdade. Isadora sorriu tristemente. Quem disse que ela não está vendo? Naquele momento, como se convocada pela conversa, uma brisa suave entrou pela janela entreaberta,
fazendo as chamas da lareira dançarem. Na mesa ao lado da poltrona, a fotografia de Helena sorria silenciosamente, como se abençoando a família que havia se formado a partir dos fragmentos que ela deixou para trás. Eu te amo, Enrico disse, puxando Isadora para mais perto. Eu também te amo, mais do que jamais imaginei ser possível. Eles se beijaram sob a luz suave da lareira. Dois corações que haviam encontrado o caminho um para o outro através de todas as impossibilidades. Lá fora, a neve começava a cair gentilmente sobre Campos do Jordão, cobrindo o mundo com um manto branco e puro. Na manhã seguinte, Pietro acordaria cedo para brincar na neve com Helena. Dona Heloísa ligaria para parabenizá-los pelo primeiro Natal oficial como família completa. E Enrico acordaria ao lado da mulher que amava, em uma casa cheia de risos de crianças, finalmente compreendendo que o amor verdadeiro não segue regras, ele cria as próprias. A história que começou com segredos e impossibilidades havia se transformado numa celebração de que, às vezes, o coração sabe melhor do que a mente o que é certo. E que família, no final das contas, é isso. Pessoas que escolhem ficar juntas, cuidar umas das outras e transformar os pedaços quebrados da vida numa obra de arte chamada lar. O sol nasceu sobre as montanhas de Campos do Jordão, iluminando uma casa onde amor havia vencido todas as barreiras, onde duas crianças cresceriam sabendo que eram preciosas, e onde dois adultos finalmente haviam aprendido que alguns amores são maiores do que qualquer obstáculo que o mundo possa colocar em seu caminho. Era o tipo de final que Helena teria aprovado, não perfeito, mas real, não sem complicações, mas cheio de amor. E no final das contas, talvez fosse isso que importava, que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra uma forma de vencer.